Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia de comunicação que é, olha, fascinante. O nome dela é abordagem contextualizada. A ideia por trás é até que simples, mas o poder dela é imenso. Basicamente é, como a gente faz para uma mensagem de fato, sabe, se conectar com quem está ouvindo. É isso que a gente vai descobrir juntos. A essência da coisa toda está nessa frase aí. Pensa bem. Quantas vezes uma mensagem, por mais importante que seja, simplesmente se perde no ar? Isso acontece porque ela não se conecta com a realidade de quem está do outro lado. E é exatamente esse problema que essa estratégia busca resolver. Então, o problema de fundo é o que a gente pode chamar de comunicação sem conexão. A fonte que a gente analisou usa uma analogia que é, assim, perfeita. É como um médico que receita o mesmíssimo remédio para todo mundo que entra no consultório, sem nem perguntar quais são os sintomas. É óbvio que isso não vai funcionar, né? E olha só esse comparativo. Aqui fica tudo mais claro. De um lado, a gente tem o tamanho único. É aquele discurso duro, engessado, que ignora as barreiras da outra pessoa. É basicamente oferecer uma solução que ninguém pediu. E qual o risco? Gigante de ser completamente ignorado. Agora, do outro lado, com a abordagem contextualizada, a coisa muda. Vira uma conversa viva, que constrói pontes, que responde a necessidades reais. A chance de ser ouvido aumenta, e muito. Tá, então qual é a solução? Diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico. A grande sacada aqui não é mudar a mensagem em si, a sua essência, mas sim entender, de verdade, com quem se está falando para poder adaptar a forma como essa mensagem vai ser entregue. E aqui a gente tem a definição oficial, digamos assim. A abordagem contextualizada é essa arte de sacar qual é a base de confiança da outra pessoa, o que ela realmente acredita, o que sustenta as certezas dela. É quando a gente descobre isso que a comunicação passa a fazer sentido, passa a ser relevante de verdade. Certo, mas como é que se faz esse tal diagnóstico na prática? Bom, a estratégia toda se apoia em duas perguntas-chave, duas perguntas essenciais. Pensa nelas como as ferramentas para tirar a conversa daquele nível superficial e levar para um lugar com mais profundidade, com mais substância. A primeira pergunta, que vem de um contexto de diálogo sobre fé, serve para medir o nível de segurança da pessoa. A confiança dela é baseada em algo sólido, numa certeza, ou é uma coisa mais vaga, baseada em sentimentos ou naquela sensação de acho que estou fazendo tudo certo? É o primeiro passo para a gente mapear o terreno. Aí vem a segunda pergunta, que vai ainda mais fundo. A resposta que a pessoa der aqui vai revelar o verdadeiro alicerce da confiança dela. Onde ela se apoia? Nas próprias boas ações? Em rituais que ela cumpre? A fonte original chama isso de identificação do objeto de fé. É descobrir onde a fé dela está depositada. Ok, diagnóstico na mão. E agora? Agora a gente adapta a conversa. É como se a partir dos sintomas que a gente identificou, a gente criasse diferentes planos de tratamento, ou seja, diferentes jeitos de comunicar a mesma mensagem. Essa tabela aqui, ela é tipo um mapa. Resume tudo de forma bem prática. Pensa só, se o diagnóstico aponta um perfil moralista, aquela pessoa que confia na própria bondade, sabe? Do tipo, sou uma boa pessoa, o foco da comunicação tem que ser um. Agora, se o perfil é religioso, cuja confiança está nos rituais, no batismo, na frequência, a abordagem já é outra, completamente diferente. E claro, tem o contexto da indiferença, da falta de interesse. Aí é um terceiro caminho. Percebe? É o diagnóstico que vai dizer qual é a prescrição certa para cada caso. E chegamos num ponto que é crucial entender. A estratégia não propõe, de jeito nenhum, alterar a mensagem principal. O objetivo é muito mais inteligente, muito mais eficaz. É simplesmente remover os ruídos, tirar as barreiras que estão impedindo aquela mensagem de ser ouvida com clareza. Mas olha, isso aqui não é só uma fórmula de bolo, tá? Por trás dessa técnica toda, existem princípios que transformam a estratégia no que a gente pode chamar de a arte de se conectar. É o que torna tudo isso humano e, por isso mesmo, eficaz. São três princípios fundamentais. Primeiro, escuta analítica e empática. É ouvir não só o que a pessoa fala, mas o que está por trás das palavras, as dores, as convicções. Segundo, usar analogias que fazem sentido para aquela pessoa, do universo dela, para tornar uma ideia abstrata em algo concreto. E terceiro, fazer uma transição orgânica, suave, onde a sua mensagem se encaixa perfeitamente como a peça que faltava no quebra-cabeça que a própria pessoa te ajudou a montar. E o resultado final de tudo isso é exatamente este. A comunicação deixa de ser um monólogo, um discurso que a gente impõe de cima para baixo e se transforma num diálogo de verdade, numa conversa viva. E isso tudo, no final das contas, nos deixa com uma pergunta.
Uma pergunta que vai muito além do tema de hoje e que serve para, sei lá, quase toda a interação humana. Para que qualquer mensagem, não importa qual seja de fato ouvida, qual é a real importância da arte de, antes de mais nada, saber escutar? Fica aí a reflexão para a gente levar.